Bom dia, adolescentes. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Semana passada, vocês aprenderam um pouco a respeito dos nossos 4 personagens do livro de Daniel, né? Então, vocês souberam o que aconteceu com eles, né? Que foram levados para a Babilônia quando Judá caiu sob o reinado de Nabucodonosor. Durante esse tempo, né, houve o sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou, e eles 4 receberam, por causa disso, cargos bastante elevados dentro do reinado de Nabucodonosor. A lição de hoje está baseada no capítulo 3 de Daniel. Eu não vou ler, né, para não ficar muito extenso, mas a gente pode contar um pouco a história do que aconteceu. O rei Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua. E aí ele, né, fez a estátua bem alta, né? Segundo a tradução que eu li, a estátua tinha 67 metros de altura por 2,70 de largura, né? Então provavelmente da base, porque toda estátua tem uma base, da base até a ponta da figura do Nabucodonosor tinha essa altura toda. E aí o rei promoveu uma festa para inauguração da estátua. O que acontece que não só era a inauguração da estátua, mas como também as pessoas deveriam adorar os deuses babilônicos e a estátua de Nabucodonosor. Então o que aconteceu? Quando chegou na hora de fazer a inauguração mesmo, a ordem era a seguinte: quando os músicos tocassem, né? Vamos dizer assim, a orquestra toda, porque o que o texto fala que a gente entende que deveria ser uma orquestra, a orquestra toda tocasse, todo mundo deveria se prostrar diante da estátua em adoração. E foi isso que aconteceu, né? A orquestra tocou e todo mundo se prostrou diante da estátua em adoração, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí algumas pessoas foram lá e falaram para o rei. O rei ficou louco da vida. Como pode fazer uma coisa dessa? Me afrontar a minha autoridade, né? É bem complicado, né? E aí o que fez? Mandou chamar os 3. E os 3, né? Aí o rei falou para eles que eles tinham que se prostrar diante da estátua. E eles falaram o seguinte, que primeiro, eles não iam se defender. E que eles não tinham medo de ser jogados na fornalha, porque essa era a ordem. Quem quem não se obedecesse à ordem do rei seria jogado na fornalha. E eles falaram que eles não tinham medo, que não teria problema algum. Que eles colocaram, falaram: olha, rei, fica sabendo que nós não cultuaremos os seus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. O rei, bom, eu vou dar mais uma chance. Mandou a orquestra tocar, a orquestra tocou, todo mundo se prostrou em adoração e eles 3 não se dobraram a isso. Mantiveram a sua postura.
Aí o que acontece? O que aconteceu? Nabucodonosor ficou vermelho de raiva. Aí o homem, gente, vocês não imaginam, o relato bíblico dá uma noção de como ele ficou furioso. Ficou tão furioso que ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes. Ou seja, que tivesse mais material lá dentro para que ela ficasse 7 vezes mais quente do que estava. Chamou alguns soldados fortes, né? Amarraram os 3 e levaram em direção à fornalha. Quando foi aberta as portas da fornalha, eles foram jogados lá dentro. Mas estava tão quente que os 3 soldados morreram com o calor da fornalha. E eles foram jogados lá dentro. E interessante que eles estavam com roupa de festa, né? Estavam com, pela descrição das roupas, eram mantos, túnicas, calções, chapéus, eram roupas bem de comemoração, de festa, como era feito lá na época. E eles foram lá jogados lá dentro. Aí o rei Nabucodonosor olhou lá e viu não só 3, 4 pessoas. Aí ele falou assim, mas eu joguei 3, por que tem 4? Ele ficou impressionado. E o relato bíblico fala que ele era, essa quarta pessoa era muito parecida assim com como dizem em algumas traduções, como um filho dos deuses. Em outras traduções, como o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor está em maiúsculo. Quando é colocado o anjo do Senhor em maiúsculo, isso eu quero que vocês saibam, é a figura de Jesus. Jesus ainda não tinha vindo, mas em alguns relatos bíblicos ele aparece, né, em determinadas ocasiões. Um outro exemplo é quando Abraão está lá e aparecem 3 anjos. E aí ele chama, né, e aí esses anjos, ele convida eles para ficarem lá, para comerem e tal. E um deles era chamado de o anjo do Senhor. E é ele que conversa com Abraão. Quando Abraão pede para que Sodoma e Gomorra não seja destruída se tivesse uns determinado número de pessoas. Ele vai repetindo. Depois vocês leiam, lá está no Gênesis. Mas nesse caso aqui também, né? O anjo do Senhor estava lá com eles. Então essa é uma ocasião em que Jesus está ali protegendo, literalmente protegendo os 3 de se queimarem. Nabucodonosor ficou tão impressionado com isso que mandou que os 3 saíssem, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam daí, vem para cá. E eles saíram. E aí é que ficou uma situação em que todo mundo ficou impressionado de ver. Todo mundo chegou perto para ver, porque eles não tinham um sinal sequer de queimadura. Nem um fio de cabelo tinha queimado. As roupas estavam do jeito que eles foram jogados lá para dentro, como eles estavam lá antes. Nem cheiro de queimado eles tinham. Nada. E eles, né, e o rei chamou os 3 para perto, ficou tão impressionado com isso que eles depois, daqui a pouco eu falo uma coisa, deixa eu só fazer um parênteses.
Antes de Nabucodonosor jogar eles lá dentro, eles falaram assim para Nabucodonosor: nós sabemos que Deus vai nos livrar, porque Ele é o nosso Deus. Mas também, se Ele não nos livrar, nós estaremos com Ele. Eles não estavam preocupados com a própria morte, estavam preocupados com a sua fidelidade a Deus. Voltando ao final da história aqui. Com isso, Nabucodonosor promulgou um decreto que não se deveria zombar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele que fosse pego zombando do Deus deles três seria, como diz a Bíblia, desmembrado e a sua casa seria destruída. Então seria uma coisa terrível, né? Fazer gozação com o Deus desses três servos do Senhor. E mais, eles receberam mais autoridade ainda do que as que eles já tinham, que eles eram administradores, e Nabucodonosor deu mais poder para eles. E esse é o final da história. Agora, vamos trazer para o nosso tempo aqui. Nós somos cristãos, né? E como cristãos, né, a vida para o cristão não é fácil. A gente é desafiado todo dia a mostrar Cristo por meio das nossas atitudes. O ambiente em que vocês mais ficam, acredito eu que seja o ambiente escolar. Vocês estão lá e tudo mais. E eu sei que não é fácil você demonstrar a sua condição de servo, de seguidor de Jesus Cristo. Há uma série de convites, uma série de desafios que você encontra na escola. Eu também, quando fui adolescente, eu tive um monte de situações em que eu saía de lado porque eu percebia que aquilo não era legal. Mas hoje em dia as coisas estão dentro da minha ótica, né? Em comparação com o meu tempo de adolescente, eu entendo que as coisas hoje estão mais pesadas do que era naquela minha época. Mas assim, quando você demonstra que Jesus é o seu Senhor, você fica alvo de zombaria. Alguns que podem ser seus amigos e tal, deixam, como se diz, né? Deixam você na geladeira, né? Você fica colocado de lado. E isso é o que acontece. O verdadeiro cristão é cobrado o tempo todo. Todo mundo quer ver coerência entre o que a gente fala e como a gente age. Então, vocês podem perceber que existem pessoas aí que se dizem cristãs, mas que você fica assim, meio que com um pezinho atrás a respeito das atitudes deles. Isso em qualquer circunstância, né? Mas o que essa lição nos mostra é que a gente tem que ter
uma situação de, digamos assim, de ousadia, de compromisso com Deus, em que a gente não se dobra a essa situação. E vou dizer uma coisa, às vezes pode acontecer de vocês não, espero que não, mas de ter situações em que a sua fidelidade a Deus, o seu compromisso a Deus pode te levar à morte. Eu não sei o que vocês estão estudando de história atualmente, mas se vocês pegarem e olharem os livros de história, principalmente do período romano, os cristãos, depois de Nero, a partir de Nero, eles começaram a ser perseguidos. E eles eram martirizados. Então eram jogados na arena e eram jogados para leões, sofriam todo tipo de maus tratos, até morrer, que se possa imaginar. Mas antes tinha um interrogatório. Então o que acontecia? Aqueles que eram realmente fiéis a Deus, porque o que o Império Romano exigia é que se adorasse César. César era tido como um deus. E os cristãos não adoravam o imperador. Então, quando eles eram pegos, eles sofriam maus tratos, até que eles pudessem dizer que eles adoravam o imperador. Muitos renegavam a Cristo e aí saíam livres, né? Mas aqueles que mantinham Jesus como o rei das suas vidas, rei e senhor das suas vidas, eram mortos. Alguns crucificados, outros martirizados. Mas bem que crucificação é um tipo de martirização também. Mas outros eram jogados na arena e assim, existem relatos a respeito desses irmãos que foram mortos em várias situações. Os apóstolos, dos 12, 11 foram martirizados. Só um, que foi João, que morreu de velhice. Jesus não quis, não deixou que ele fosse martirizado. Os outros todos morreram apedrejados, morreram decapitados, esfolados vivos, enfim, uma infinidade de coisas. Isso é ter compromisso com Deus e ser fiel a Deus até a morte. Estar pronto para sofrer qualquer situação. Então, por exemplo, um dia você vai trabalhar. Aí seu chefe vai querer que você faça uma determinada coisa. E aquilo não é honesto, não é certo. E você vai negar. Aí o seu chefe fala assim, se você não fizer, vou mandar você embora. Aí você fala assim, você pode me mandar embora, não tem problema, mas eu não vou fazer isso em honra ao meu Deus, fiel, eu tenho um compromisso com Ele, sou fiel a Ele e não vou me dobrar àquilo que você quer que eu faça.
Então a gente vai ter uma série de situações em que a gente vai ficar, como é que eu posso dizer, nessa berlinda, né? A gente vai ficar ou vai ou racha, né? É melhor às vezes que rache. Mas você não vai vai cair numa situação dessas. Veja só, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles enfrentaram um rei poderoso e Deus honrou a eles mais ainda. Muitas vezes vai acontecer isso, em que vocês vão ter situações em que vocês vão acabar sendo honrados por causa da atitude de vocês. Então, é assim, essa é a lição de hoje. Não tem muito mais o que dizer. A lição é ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Vocês vão receber uma série de desafios e esses desafios vão mexer com a sua com a sua crença, com aquilo que você crê em relação a Jesus, a Deus. Então, nunca deixem de pensar nisso. Vejam a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enfrentaram, e mais para frente também vai ter a história lá de Daniel, na cova dos leões. Só que ali ele foi enredado numa situação. Mas Daniel jamais se dobrou a qualquer coisa. Ele foi fiel a Deus até o fim da vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não sabemos qual foi o fim deles, nem de Daniel, mas eles foram fiéis a Deus até o final da vida deles. Então eu espero que vocês pensem a respeito e assistam o vídeo, né? Assistam o vídeo que é importante para cada um de vocês. Eu quero orar agora para a gente encerrar essa aula e espero que Deus abençoe vocês. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque nós temos situações no dia a dia das nossas vidas, mas nós queremos dizer ao Senhor que a gente quer te honrar cada vez mais, que a gente quer mostrar a todo mundo que vale a pena ter Jesus nas nossas vidas e que nada vai atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, mesmo que isso redunde em mal para nós. É preferível estarmos em paz com o Senhor do que tomarmos uma decisão errada e sofrermos consequências em relação a essa decisão.